corrigir maus hábitos, maus usos e maus costumes, só uma lei muito boa realmente e que pudesse ser aplicada pelos operadores da justiça. O senhor acabou de citar para a gente, doutor promotor Wellington, que o estatuto ele vai muito bem no que se refere na área de garantir direitos às nossas crianças. Eu tenho uma observação a fazer sobre isso. Mas na parte no que se refere, como cita, por exemplo, acho que o artigo 112 do ECA, em alguns dos seus incisos, como liberdade assistida, semi-liberdade, entre outros programas a serem aplicados na questão da reeducação dos nossos menores, o estatuto ele não consegue funcionar nesta área que garanta, vamos dizer assim, a punição a um menor que já está punido pela sociedade que não garante a ele educação. Vou dar um exemplo para o senhor. Nós temos as nossas barbas situações de menores, jovens, totalmente carentes em todos os aspectos. QI zero. Porque o guri já não é alimentado desde o leite materno e vem ao mundo, né? Eu sempre digo aqui no programa que para as patricinhas paris e para as pretinhas parir. Então, é bem isso que acontece aqui no nosso Brasil, as patricinhas paris e as pretinhas parir. E essa molecada está aí, doutor, sem se alimentar, então ele não consegue aprender, ele tem medo da matemática porque mal alimentado o cérebro não funciona, ele já se acha rejeitado e uma imprensa nacional que coloca como herói, como lideranças que nós estamos criando todos os dias, os malfeitores, os bandidos que devem estar presos, escorraçados da sociedade pelo mal que fazem e pelas vidas que ceifam diariamente. Bom, esse menino está roubando, está traficando, esse menino não consegue estudar porque não consegue aprender. E a questão da educação, da escola, de um conselho tutelar que a gente vê ausente, não obstante seu esforço, etc., mas que a gente vê ausente, que a gente vê no dia a dia cada vez mais menores nas ruas e fora das escolas. E aí se fala em baixar a minoridade penal e aonde é que nós vamos colocar realmente essa criançada se nem na escola a gente consegue levar. Doutor, o senhor é promotor de justiça e, portanto, um homem muito estudado, muito preparado, sentou-se nos bancos das universidades, teve essa possibilidade e tem uma visão de mundo filosófica diferenciada de todas as outras, dos pobres mortais, vamos colocar assim. Como é que a gente consegue, e nós estamos às vésperas das eleições, de colocar quem decide as coisas na caneta, lá na prefeitura, lá na Câmara Federal, na Presidência da República, etc. Dá uma pista para este povo brasileiro, para esta comunidade, doutor. Que caminho nós devemos fazer para começarmos a corrigir esta situação e que a gente pare de ver a todo instante menores morrendo, traficando, jogado às traças, como nós estamos vendo neste país? Wilson, eu acho que a questão é muito mais ampla e começa lá na família, né? Família. Começa lá na família. Porque muitos desses menores crescem com más referências, né? Num meio social onde as referências que eles têm não são as melhores. E crescem almejando ser aquela má referência que ele tem no meio onde ele vive. Então, veja que começa lá atrás e a questão é muito mais ampla, né? Que envolveria uma falta de assistência à família que, consequentemente, reflete na educação e no crescimento da criança. Nós, infelizmente, não temos uma solução para isso a curto prazo. Nós somos um país pobre, não temos um orçamento como o dos países do primeiro mundo e temos problemas equivalentes ao continente que somos. Somos um país de dimensão continental e os problemas que temos são também
de dimensão continental. E isso se reflete particularmente na questão do menor, porque, sendo um país onde a maioria da população é pobre e não tem acesso a serviços básicos de saúde, acontece isso que você está falando. Menor, desde a mais tenra idade, não tem um desenvolvimento físico, educacional adequado, para atingir a fase de estudos de uma maneira que o permita compreender, estudar e entender o que ele está estudando. Hoje em dia nós temos crianças que estão na escola terminando o ciclo fundamental e que não sabem ler e escrever e estão terminando o ciclo fundamental. Tá? Haveria necessidade, Deus, de uma verdadeira revolução. Eu digo uma revolução não de armas, uma revolução de mentalidade. E que começasse lá na família. Se nós não a fizermos, a gente está preparando essa legião de jovens para uma revolução de armas. Exato. Não é? Exato. Prossiga, promotor. Façamos uma revolução de palavras, não é? De mente, de posicionamento, de enfrentamento dessa questão, a começar, basicamente, lá na célula máter da sociedade, que é a família, para que não aconteça exatamente o que você falou. Essa revolução de atitude, de pensamento, dê lugar a uma revolução armada. Então é necessário a conscientização da sociedade, a começar no núcleo familiar, né? Que é ali onde tudo começa e onde tudo pode ter a sua solução mais facilmente alcançada. Perfeitamente. Dr. Wellington, o que lidera as mortes de jovens no Brasil são acidentes de trânsito e assassinato. Mais uma vez, a gente esbarra com a questão. O senhor acabou de mencionar aí que os bandidos maiores de idade é que aliciam esses menores e os seduzem. Eles precisam ser importantes, eles precisam aparecer. Todo ser humano tem necessidade de reluzir. Nós somos assim, não é verdade? Quando a gente veste uma roupa bonita, toma um banho, faz uma maquiagem, bota um perfume, a gente não está fazendo isso para a gente está fazendo isso para o outro, que a gente vai ao encontro, que a gente vai receber. Assim é a natureza humana. E esses jovens também têm necessidade, de alguma forma, de aparecer, de reluzir, de dizer ao mundo, eu estou aqui também, né? Como eles não têm, eles seguem esses maus exemplos desses grandes bandidos. Mais uma vez, a gente passa pela questão fundamental, que é a da educação. Fale-nos um pouco, o senhor que está com alguns casos importantes nas mãos, inclusive desses recentes acidentes que aconteceram aqui na nossa região, de pessoas alcoólatras que beberam e dirigiram da irresponsabilidade de dirigir e que mataram vários jovens, inclusive aqui da nossa região. Doutor, suas considerações sobre a correção dessas situações. Primeiro que Votorantim registra, e isso a gente verifica no dia a dia da promotoria, né? Um número muito grande de ocorrências de crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O que é o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro? É o crime de dirigir sob influência de álcool. Há um número enorme dessas ocorrências aqui em Votorantim. A pena para esse tipo de crime é de 6 meses a 2 anos, se eu não estou enganado. Não, digo de 6 meses a 3 anos, porque não é crime de menor potencial ofensivo. E existe muita gente em Votorantim cumprindo suspensão condicional do processo. Tem que ir no fórum uma vez a cada 3 meses para assinar um papel e esclarecer o que anda fazendo. E não pode sair da cidade por mais de 8 dias sem pedir autorização ao juízo por ter cometido esse tipo de infração penal. Agora, a nossa legislação no que respeita ao acidente de trânsito, ela também é muito... ela é inócua nessa questão da direção alcoolizada. Porque quando
dirigir alcoolizado é uma coisa, dirigir alcoolizado e matar uma pessoa por conta disso é outra coisa muito diferente. Só que essa questão do homicídio cometido na direção de veículo automotor com o indivíduo embriagado, a nossa justiça, por vezes, entende que essa situação é um crime doloso, intencional. Mas em outras situações, em outros casos, ela acaba decidindo por entender que é um crime culposo, o que resulta numa pena muito menor e de consequências muito menores, evidentemente, para o autor da punição. Nós tivemos, recentemente, na Raposo Tavares, área de Sorocaba, um acidente que envolveu um indivíduo que saiu de Itapetininga, passou a noite numa boate lá, bebendo, saiu de Itapetininga, quando chegou em Sorocaba, atropelou 12 pessoas, matou 6. Ali foi entendido que o crime era culposo. Aqui em Votorantim, uma semana antes desse fato, ocorreu um acidente trágico, não me lembro qual a avenida, onde o indivíduo, alcoolizado, dirigindo num local, dirigindo em alta velocidade e fazendo uma ultrapassagem num local proibido. Então, veja, olha o que se juntou. Álcool na direção, alta velocidade, ultrapassagem em local proibido. Ele bateu de frente numa motocicleta e matou um casal, 2 jovens de 28 anos, que tinham o casamento marcado para outubro agora. Esse sujeito dirigia na ocasião, Nilson, com uma concentração de álcool da ordem de 2,4 gramas de álcool por litro de sangue. Isso é 4 vezes mais. 4 vezes mais do que a legislação brasileira tolera. Ele foi preso em flagrante e nós denunciamos esse indivíduo por homicídio doloso. Doloso. Ele ficou preso 4 meses e foi solto por obra de uma decisão do Tribunal de Justiça, porque ele tentou a liberdade aqui em Votorantim e não conseguiu. E ele está sendo processado por homicídio doloso, porque se juntaram, veja, quantas situações numa mesma conduta. 4 vezes a mais do que o tolerado, a ingestão de álcool, a direção alcoolizada em alta velocidade em local proibido. Nós entendemos que isso era homicídio doloso e ele está respondendo por homicídio doloso. Mas ainda não foi julgado, temos que aguardar aí o resultado dessa situação. Mas o que é preocupante é o seguinte: o número de ocorrências de direção alcoolizada em Votorantim é muito grande. Precisava ser feita alguma... A polícia tem feito, campanha, não é? A polícia tem feito a sua parte, a polícia tem apertado os cercos, fazendo uma fiscalização cada vez mais intensa. Mas, volto a dizer, é aquela situação da legislação que não coíbe, que não pune adequadamente, que não faz o indivíduo se conscientizar, não é? Ele recebe uma punição, mas essa punição não significa muita coisa para ele, não é? Ele não tem um tratamento equivalente à gravidade do seu ato, né? E isso vai surtindo um efeito multiplicador, não é? Um bebe, é preso, é solto, cumpre lá uma suspensão do processo e está tudo bem. Isso vai se repetindo. Tem uma decisão judicial de uma cidade aí de um outro estado que repercutiu na imprensa nacional com os nossos colegas, de um juiz que aplicou uma medida e que a polícia foi até uma escola com mandado de busca e apreensão e apreendeu um adolescente que estava provocando badernas, ameaçando os professores, etc. Era o bambambam lá dentro daquela escola e foi aplicada uma medida e esse penal foi preso. Tanto que estão discutindo no Brasil inteiro se deveriam prender ou não. Está certo que nós estamos discutindo com o senhor na luminosidade da lei e é por isso que a gente conta sempre com a sua presença nesses espaços que nós temos, onde estamos dentro da casa das pessoas, de milhares de pessoas, não é verdade? Claro que nós discutimos a questão da educação, que é fundamental, mas tem aquelas medidas de emergência que precisam ser tomadas, porque precisa conter o indivíduo que está muito afoito, muito assim, assado, colocando em risco a vida do outro. Eu tenho direito à liberdade, logo o outro também tem. Não é assim que funciona?
Só que o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Né? Isso, doutor Wellington, meu direito vai até onde começa o direito do outro. Se eu tenho direito se eu tenho direito de ir à escola, logo eu tenho o dever de o fazer. Não é assim, doutor? Se eu tenho direito à liberdade, logo eu tenho o dever de respeitar a liberdade do outro, e por aí vai. Doutor Wellington, como é que os senhores promotores de justiça, uma das instituições mais importantes do nosso país, e que o brasileiro tem muito respeito, porque eu ando aí pelas bases e a gente ouve, desde as pessoas mais simples até as mais sofisticadas, que a gente convive com todo mundo, graças a Deus, muito obrigado a todos, que o Ministério Público ainda é uma das entidades que se respeita e que se tem grande esperança. Mas como se sente um homem como o senhor, por exemplo, que experienciou no GAECO, no grupo de repressão ao crime organizado, com grande determinação, com grande coragem, colocando a sua vida em risco? Como se sente um doutor promotor como o senhor operando a lei no Fórum de Votorantim, por exemplo, com uma realidade processual, com toneladas de processos sob sua responsabilidade, o senhor que às vezes tem que levar para casa e se estender nas horas extras, né, dos processos para dar determinação à operacionalidade da lei, em ver situações tão graves acontecendo, de pessoas cometendo crimes, de delitos, etc. e tal, e o senhor não consegue a aplicabilidade realmente efetiva da lei. O senhor mesmo colocou aqui que o indulto de Natal, isso é importante para nós brasileiros, na visão do promotor de justiça, quase que eu chamei o senhor de ministro da Justiça, seria um bom ministro, não? Na visão do promotor de justiça, um insulto de Natal. Não que nós não... eu digo que os presos são pobres coitados lá dentro dos presídios. Né? Eles pensam que são senhores de todas as coisas, etc. e tal, não passam de uns bobocas nas mãos de outros bobocas que são os políticos. Uns que não resolvem nada, outros que não servem para nada. Uma massa de gente que só dá despesa, só dá trabalho para a família, para a sociedade e para o Estado. Como é que o senhor se sente tendo o poder da caneta nas mãos, mas sendo que vê o cara que o senhor sabe que tem que estar detido, que oferece risco ali, por perto? Isso não deixa de ser frustrante nisso. O senhor tem um recado para mandar para o povo que vai pôr gente que vai mexer nas leis agora nos próximos dias, nas eleições, já buscando o fio da porta da saída? Por causa do horário? Recado para? Para o povo que vai eleger agora a gente nova, não é? Nessa mensagem que tu vai passar agora. Eu vejo com muita tristeza algumas situações no nosso Brasil. Agora mesmo, por esses dias, nós estamos acompanhando aí uma tentativa do ex-governador de Brasília, o Arruda, que foi o primeiro governador preso no exercício do mandato. Senhor. Né? E que foi condenado agora, em segunda instância, por improbidade administrativa. Ele está numa luta danada, defendendo o direito de se candidatar às próximas eleições. Né? O que me espanta é que ele, que foi o primeiro governador preso na história do Brasil, no exercício do mandato, e que foi condenado agora, em segunda instância, por improbidade administrativa, que ele tenha conseguido um partido, uma legenda para se lançar candidato. Num país sério, ele não obteria essa legenda. A gente vê nos Estados Unidos candidaturas serem aniquiladas porque o indivíduo admitiu que fumou maconha. Por conta disso, ele tem a candidatura dele aniquilada. Aqui, o sujeito que já foi preso e é condenado por improbidade administrativa obtém legenda e se acha no direito de disputar as eleições. Tudo isso não teria muita importância se o povo tivesse o seu filtro próprio, né? Porque a lei da ficha limpa é uma lei que pretende filtrar os candidatos, deixando os ruins de fora, os condenados de fora das disputas, e admitindo apenas a disputa daqueles que tenham condições, predicados morais para exercer
um mandato. Agora, o povo tem que ter o seu filtro. Não precisaria existir a lei da ficha limpa se o nosso povo tivesse o seu filtro pessoal e soubesse escolher entre os postulantes, afastando aqueles, né, que têm inúmeros antecedentes, que já se envolveram em tantos escândalos, que ingressam em agremiações não muito confiáveis, e, enfim, o povo tem que ter o seu filtro, né? Isso seria a solução mais simples, né? A solução mais simples, o povo escolhendo, sabendo escolher. E é isso que a gente espera, que essa conscientização, que esse filtro da população afaste da vida pública aqueles que estão tentando um mandato para se promover, para atingir benefícios particulares, e saiba escolher aqueles que estão na vida pública bem intencionados, que existem e que estão aí postulando também. Ok. Muito bem. Doutor, eu quero mandar um abraço para algumas pessoas. Nós temos poucos minutos e eu sou muito bem orientado pelos senhores quando os convido para vir os nossos programas sobre os seus horários, né? O senhor sai daqui, está indo para o Fórum de Votorantim. Eu queria, antes, para não me esquecer, antes de mandar esses abraços e convidar o senhor para assistir um programa especial comigo na TV aqui, da TV, eu queria agradecê-lo publicamente, porque o senhor é uma pessoa que todo mundo sabe, todo mundo conhece. A gente vê o senhor nas televisões e documentários nacionais e internacionais. O senhor é um jovem promotor muito importante. E o senhor atende a gente no celular, esses pobres mortais, com muita tranquilidade, à noite, às vezes no domingo, a gente precisa falar com o senhor, não é? Doutor Wellington, oi Nilson, como vai, etc. e tal. Então, isso é muito bacana. Então, eu quero declarar publicamente o quanto o senhor, não obstante um promotor braço de ferro, jovem corajoso, destemido, etc., etc., é gentil, é humilde, é culto e que, portanto, a gente pode confiar e tem acesso à Promotoria de Justiça de Votorantim. Mas o senhor me fez uma advertência ao aceitar mais uma vez esse convite, e esse programa pretende ser dos promotores de justiça com esse espaço que já é tradicional, né? Primeiro programa de entrevistas que nasceu na cidade de Votorantim originalmente. O senhor me fez uma advertência dura e eu estremeci, eu gelei. Falei, bom, deixa eu cumprir a ordem do doutor promotor, que é realmente muito importante. O senhor me pediu entrasse em contato com a doutora Fabiana, que é a promotora de justiça da Vara da Infância e da Juventude de Votorantim, sua colega ilustre de trabalho e que teria também grandes contribuições com o experiencial que tem na operação da lei no nosso país, para discutir conosco a questão do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal da Infância e da Juventude, que nós pretendemos levantar a bandeira nos próximos programas a discutir. E outro assunto que ela tem se dedicado com muita vontade e que também interessa muito à população é a questão da Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica. Isso. Ela tem uma experiência muito boa nessa área, Nilson. E ela, com certeza, poderá trazer aqui para os telespectadores informações de bastante relevo sobre esse tema da violência doméstica. Muito obrigado, muito bacana por esse companheirismo e por essa parceria que o Ministério Público mantém junto com a gente. Estamos sempre à disposição lá. Eu queria mandar através do senhor um abraço para seus colegas do GAECO. Doutor Cláudio, doutor Farto. Doutor Cláudio Bonadio. Doutor Farto. Doutor Farto. Aliás, eu queria, aproveitando, essa semana... Aqui o senhor não quer, doutor, aqui o senhor manda. Eu imagino. Vai essa lá. semana, teve uma das ocasiões que eu estive aqui, eu estive em companhia do doutor Wilson Negrão. Isto. Que foi delegado aqui em Votorantim. Isso. E essa semana, ele me ligou, na terça-feira, dizendo que havia acabado de ser promovido a delegado de polícia de primeira classe. Que beleza, doutor Wilson Negrão. Doutor Wilson Negrão. Então, com isso, ele está quase no topo da carreira de delegado de polícia, porque a carreira vai até a classe especial. Puxa! Então, ele chegou no penúltimo degrau da carreira, né? Então, ele tem, daqui a algum tempo, possibilidade de galgar o último degrau da carreira.
E eu fiquei muito feliz com a notícia que ele nos deu, porque é uma pessoa que merece, competente, esforçada, e fica aqui o meu abraço e o meu reconhecimento também a ele. Aliás, nós precisamos trazer aqui o Dr. Wilson Negrão, né, que a gente já se comprometeu da última vez, ele que recebe a gente para o cafezinho sempre também, nosso grande amigo. Na época que ele estava em Votorantim, eu estava comissário de menores na Vara da Infância e Juventude do Fórum de Votorantim, junto com vocês. Grande pessoa. Grande pessoa. E quem ontem falei à noite, queria retransmitir também um abraço. O filho é promotor de justiça e seu colega, seu amigo. Nós já falamos sobre ele. Ele que foi delegado corregedor em São Paulo durante muito tempo, foi delegado titular em Votorantim, agora está delegado seccional na cidade de Itapeva, que é o nosso querido Dr. Hamilton Gianfrati, que fala. Eu fico uma hora no telefone do Dr. Hamilton e é uma delícia sempre bater um papo com essa grande personalidade. Ele é da grande justiça. Pessoa, sem dúvida. Doutor, que mandou um abraço para a gente e que vai faturar um prêmio, já para liberar o senhor, é a Rosana.